Nos últimos 8 meses, mais ou menos, uma conta rápida que eu fiz, o Vinícius tem demonstrado desconforto, tem pedido, apelando para que a Liga, a organização de La Liga faça alguma coisa, que o próprio Real se manifeste, que outros se manifestem. Ele está sendo espancado a cada lugar que vai jogar. É isso. E a gente tem dito aqui, ele está parecendo um budista, apanha calado. Só para você ter uma noção, os 3 que foram presos prestaram depoimento e já foram soltos. Então, e lá existe lei que vai racismo de 6 a 4 anos e que não é usada. Talvez agora eles foram liberados, vão processar, imagino que vai ser instaurado um inquérito, processo e vão ser julgados. Nem sei se vão condenados ou não, não importa. Mas existe lei lá para isso. Mas talvez mude como mudou com relação à questão de estupro, que teve que ter uma passeata gigante na Espanha, as coisas mudaram. E o que fez o Vinícius Júnior, ele levou pauta para a imprensa mundial. É isso que o Mauro falou. Sim, deixou de ser pé de página interna, pé de página para ficar em páginas importantes do jornal e de todos os órgãos de comunicação dos principais países do mundo que acompanham o futebol. Até aqueles que não têm um futebol muito efervescente, mas sabem o que é o racismo. A Europa, ela tem, digamos, tentado combater isso. O país que está mais ajustado, mais próximo de defender com mais veemência, com mais clareza, com mais transparência, abaixo o racismo, na Europa, é a Alemanha. Os outros países podem se manifestar, mas a Espanha, nesse momento, se coloca numa situação extremamente delicada. O primeiro-ministro da Espanha, ele disse que ele repudia o racismo e parou aí. Só que o porta-voz do partido dele disse que repudia o racismo, mas, ele colocou um mas é inadmissível provocações. E ainda há outros que dizem que o Vinícius... E que provocações? Fazer um gesto de segunda divisão para o Valência? Isso. Jogar bola? Não só no Valência. Driblar o jogador adversário? E por quê? Dançar quando faz um gol? A primeira provocação? No ranking das provocações, que eles consideram provocações, é a comemoração de gol. Ótimo. Tomara que continue comemorando para valer. Mas você não acha que é muito desproporcional o que acontece para quem não gosta de alguém que está comemorando o gol marcado? Veja só, mas é o conceito do racismo, né, que existe. É muita disfarçatez, né? Muita cara de pau. Tão tacanho. E antes do jogo, a chegada no estádio. Exatamente. Quem tinha feito o gol antes? Mas não é isso. Fez gol. O país, agora, vários historiadores e vários brasileiros que moram muito tempo na Espanha e que estão muito bem informados, dizem que é mesmo isso que está acontecendo. E acontece há muito tempo. Aquele mais intelectual não emite, não deixa claro o comportamento racista. O povo da arquibancada, eu estou dizendo que eles estão falando de lá, que pessoas que vivem 5, 6, 10 anos lá, tá certo? Eles fazem isso com uma grande naturalidade, eles acham que não estão sendo racistas. Olha a manchete do jornal Super 30 de Valência, tá ali, ó. Vinícius, não provoques. Essa matéria de ontem, é outra. Valência acaricia a permanência com grande vitória e o Madrid monta um show. Insulto, brasileiro expulsado e tal, insultou. E Mestalha é de primeira. Ou seja, a culpa é da vítima. E o repórter perguntou pro Vinícius se ele queria pedir desculpas para a torcida. E ele, com inteligência, chamou o cara de burro, que é verdade. Sabe? Então, eles não têm... O problema é esse. O problema é que o Vinícius colocou o assunto para ser discutido. Aqui no Brasil, nós estamos longe de ser perfeitos nisso. Mas, pelo menos, a gente discute o assunto aqui no Brasil. Nisso, nós estamos avançados em relação a muitos países da Europa. Isso é uma verdade. É bom, ideal? Claro que não é. Mas estamos na frente. Lá, não. Isso que está acontecendo, para eles, não é racismo. É inacreditável. É tão enraizado lá que... Está tão enraizado que isso não, é inacreditável. Para eles não existe racismo. Eles acham que nada é racismo. Nada é racismo. Quer dizer, eles acham que podem fazer isso e ponto final. Então... E o sujeito que faz esse jornal aí, o editor desse jornal, né? Não fica imaginando quem é esse cara, né?
Que jornalista é esse? Exato. Né? Que faz essa capa de jornal, que faz essa manchete. Que jornalista é esse? Eu estou pensando assim na profissão. Que jornalista é esse? Que compromisso essa desgraça tem com a profissão? Mas você veja. Com os fatos, né? Porque aquilo ali o que é? É uma grande distorção de tudo, né? Você pega a vítima, transforma em vilão, defende os vilões que viram vítima. O cafajeste que pergunta para ele, é um cafajeste, né? Vem cá, você vai se desculpar com a torcida? É um cafajeste. A repórter despreparada, incompetente, que insistia com o Ancelotti. Não, mas você não vai falar do jogo? Falar de futebol? Não quero falar de futebol. Eu quero falar do que aconteceu. Não, mas teve um jogo. Ela insistia ainda. E ele, não vou falar disso, eu não quero falar. Então. Quer dizer, aí você vê o nível da coisa, você vê que isso atinge dirigentes, imprensa, né? Torcida, todo mundo. E pedia para não ser grosseiro. Então, quer dizer, o racismo não é grosseiro, o racismo não é. Agora, você responder demais, algo sobre o racismo, não, aí sim, não faça isso, é uma ofensa pra gente. E só para fechar, o que eu queria dizer é o seguinte, que esse gesto, essa atitude, deu um basta, ele chutou o pau da barraca, com elegância eu achei, mas que ficou claro tudo o que aconteceu, ele provocou com que os calados de lá se pronunciassem a respeito, ou deixassem muito claro que se pronunciaram, mas sempre colocando o mas. E os calados, cartolas e dirigentes daqui. E jogadores de futebol também. E políticos, atenção, e políticos, que só perceberam o drama vivido pelo Vinícius ontem, anteontem. Só. Eles não estavam acompanhando. É que o choque foi tão grande que os caras se coçaram. Tipo assim, nós temos que falar alguma coisa. Nem que seja a chamada nota oficial protocolar, que não quer dizer absolutamente nada. Nós temos que falar alguma coisa. E aí a cartolagem e os políticos, que só enganam os desatentos, resolveram se pronunciar. Por isso, agora eu volto naquilo que comecei aqui. O gesto importante para mostrar para os dirigentes do futebol espanhol, para a FIFA e para os clubes, para aqueles que estão lá naquela terra, é mandar um memorando dizendo aqui, ó, nós vamos jogar em Portugal, ou nós vamos jogar em Nogueirópolis, em Maurópolis, em algum lugar, mas esse jogo, em função do clima, em função do que aconteceu, lembre-se que o Brasil tem vários jogadores pretos que estarão em campo e os adversários também são. Então, o principal jogador desse amistoso é o Vinícius Júnior. E o nosso titular vai jogar lá. Então, em função disso, nós mudamos o local do amistoso. Perfeito. Isso é isso que a CBF devia fazer. Eu abracei o que disse a Marília Ruiz, fiquei pensando nisso há horas. Falei, puxa vida, mas era um negócio assim fantástico. Aí sim, aquele idiota da manchete poderia chamar isso. Brasil muda o local do jogo. O Vanderlei, a TV espanhola, Movistar+, ela mostra uma imagem, a gente não vai poder mostrar a imagem, só vamos mostrar a frisada, por questão de direitos. É um torcedor, antes do apito inicial do jogo, fica bem claro ele gritando assim, vou te arrancar a cabeça, macaco de merda. Ele fala, dá para ter a leitura labial, antes do jogo começar. Ou seja, tem um bando. E aí o Valência identificou um torcedor. Diz que vai bani-lo, que é o cara da foto lá. Boa parte do estádio cantou, a gente viu na primeira imagem, boa parte. Depois como que é? É o movimento em bando, né? E isso acontece. Então, lá existia um movimento em bando. Normalmente estava ficando isolado os fatos, fora do campo não. Mas dentro de campo, a gente tinha casos isolados. Né? Fora de campo não. Fora de campo a gente viu aí, no meio da rua. Né? No meio da rua, na frente da polícia. É tão normal, isso que o Mauro falou é verdade, é tão normal para eles, e eles entendem que é tão normal, que no meio da rua a gente viu imagens aí. Muito triste. Acabamos de mostrar. É um pai tão lindo, na frente da polícia, os caras cantam e não acontece absolutamente nada. Quem precisa estar na frente dos caras para que algo aconteça? E é isso. Nós vamos para mais um intervalinho na rádio, é isso, né, Kaique? Então nós vamos para mais um intervalinho na rádio, seguimos aqui no YouTube, o Vampeta vai falar sobre o tema também. Intervalo na Rádio Jovem Pan, voltamos já. Caro Vamp, o que você tem a dizer em cima disso tudo? A gente acompanhou aí, né, vendo toda a repercussão que deu, né, principalmente os veículos de comunicações aqui no Brasil, né, e alguns jogadores se manifestando
a nível mundial, jogadores como o Leo Ferdinand, saiu de novo em defesa. Eu vi agora assim... Mbappé, eu vi o Antero Greco falando, o depoimento dele ontem, muito... Falou das coisas positivas que tem na Espanha, né? Mas falou também da colonização, né? Da descoberta, né? O que os espanhóis fizeram invadindo aqui a América, né? E, de repente, esses caras carregam isso de superioridade em relação ao sul-americano. É um lixo, foram descobertos por nós. É mais ou menos esses caras querendo desabafar, mais ou menos isso, né? Ah, veio de lá do Brasil, chega aqui, ganha bem, joga no maior clube do mundo. Tem esse negócio também. Lógico que tem. Então é muito isso, né? Mas é bom que todo mundo saiu agora em defesa e comprou uma briga, porque não é jogar no Vila Real ou no Getafe. Ela joga no Real Madrid, o maior clube do mundo, né? Então Vamp, o mundo tem tantos séculos, né? A gente pode falar com relação a descobertas, né? Em escala menor, mas ainda existe, os colonizadores, de uma forma geral, ainda se sentem, gerações e gerações e gerações depois, superiores aos colonizados. É isso, o texto dele foi isso. Então se sentem superiores aos colonizados. E às vezes escorregam até em certos discursos, certas entrevistas, eles escorregam, deixando claro isso, que está muito longe dos colonizados chegarem ao nível dos colonizadores. Então, e alguns insistem em olhar de cima para baixo. Séculos depois, não tem nada a ver. Recentemente nós tivemos um episódio, claro, não nesse patamar, mas só para lembrar, a torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, até ironizei isso, lembrando de um episódio sobre uma briga de Palmeiras e São Paulo, que aconteceu há 75 anos passados. 3 gerações atrás, ninguém está vivo. Isso, nada, zero. Certo? Então, olha, mas porque no tempo da guerra aconteceu isso, e também não foi nada provado, mas teria acontecido isso e tal. Sabe como é? 3 gerações para trás para discutir, Flávio, que não poderia o São Paulo jogar na arena do Palmeiras, em função disso. Sabe, essas coisas absolutamente inaceitáveis que você traz do passado, coisa que não existe nada. O Palmeiras tá cheio de sócios que são torcedores do São Paulo pela proximidade, moram próximos. E o oposto é verdadeiro. Vamos de volta na rádio. E no Morumbi, Flávio e amigos, o São Paulo tem, dentro do Morumbi, vários torcedores e até conselheiros, dizem, do Palmeiras. E por quê? Porque moram próximos. Cuida do clube, aí tá tudo. Cuida do clube. Em tese, então, deveria cuidar do clube. Então, aí o cara traz do passado essas coisas tão idiotas, sabe? Vanderlei, o Ancelotti deu uma nova entrevista hoje. Novamente não falou sobre futebol. Falou algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, foi perguntado a ele sobre se ele pensou em tirar o time do Real Madrid de campo por causa desse caso. A gente tem uma arte aí e eu vou lendo aqui para vocês. É algo que eu pensei sim. Perguntei a ele, Vinícius, se queria continuar e o árbitro pediu para ele fazer isso, continuar. Portanto, essa possibilidade acabou naquele momento. Mas é claro que é uma possibilidade. Espero nunca ter que fazer isso, porque não quero. Existe um árbitro responsável por tomar essa decisão. Espero, mas é uma possibilidade. Na sequência, perguntaram sobre a hipótese que ficou aberta do Vinícius Júnior deixar o Real Madrid. Quando ele fala, vou continuar a luta em qualquer lugar. E aí ele responde, acho que não, sobre a possibilidade do Vinícius Júnior deixar o Real Madrid, porque ele ama muito o Real. Acho que isso não passa pela cabeça dele. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou ontem que pode usar o chamado princípio da extraterritorialidade para investigar os episódios de racismo envolvendo o jogador Vinícius Júnior na Espanha. Esse princípio, previsto no artigo 7º do Código Penal, pode ser aplicado ao crime cometido por um estrangeiro contra um brasileiro fora do Brasil. Minha única preocupação, Mauro César, principal é que nós estamos no calor da história, que as coisas não esfriem e deixem tudo para lá. Esse é o que a gente sabe muito bem como é que as coisas funcionam, né? Isso, assim, a gente vai ver mais na outra temporada, né, porque essa está terminando, como é que vai ser, o Vinícius continuando no Real Madrid, o comportamento dos torcedores nos jogos do Real Madrid fora de casa. Se isso vai continuar, ou se toda essa
repercussão desse momento vai impactar numa mudança de comportamento. Os racistas continuarão indo aos jogos e continuarão sendo racistas, óbvio. A questão é, eles vão continuar se manifestando ou vão enfiar o rabinho entre as pernas e ficar quietinhos ali como deveriam ficar? Acho que isso vai saber mais adiante. Eu acho que vão continuar. Não tem controle racial, né? Exato. Eu acho que vai continuar acontecendo. E aí é o problema que a Espanha vai ter que resolver, porque, como já foi dito aqui, isso vai cada vez mais impactando. Você imagina o seguinte, qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo que vê um negócio desse hoje, aí o cara fala assim, pô, tá pensando em fazer uma viagem. Esse cara coloca a Valência no roteiro, grande chance da pessoa falar, não vou não. Tanto lugar legal para ir no mundo, eu não vou nesse lugar não, cheio de racista. Qualquer pessoa que fique indignada com isso, é óbvio isso, é uma coisa meio óbvia. Por que eu vou para lá? Porque o cara pode tão pensar, evidente. O racista ele pode ser eu não sei coisa se estrangeiro também. Exato, Normalmente é uma filosofia de vida. Exato. Você não é só contra a pessoa de outra cor, não. Você também é contra porque qualquer pessoa de fora. Porque o racista, ele muitas vezes também ele carrega com ele a xenofobia também. Lógico. Você é de fora, não gosta. Que, aliás, é um outro cuidado que a gente tem que ter também para não rotular toda uma população de um país como se fosse uma população racista. Que aí já vira xenofobia. Isso acontece no Brasil com muita frequência, mas é uma ignorância de muita gente aqui no Brasil. As pessoas acham que para atacar quem é racista, você pode rotular todo mundo. Né? É como se alguém tomasse conhecimento de um ato racista no Brasil, que acontece. É no metrô, é no condomínio aqui em São Paulo, é na praia lá no Rio. Acontece. Né? Aí, de repente, alguém de fora fala, não, brasileiro é tudo racista, tudo. Não é assim. Tem racista aqui também. Veja. Mas tem que se diferenciar bem. Eu só acho que os espanhóis que não são racistas estão calados há muito tempo. Inclusive no estádio. Né? Só eles são protagonistas e ninguém fala, pera aí, bonitão. Vamos parar por aí. Que negócio é esse? Não tem uma confusão na arquibancada, porque ninguém reage. Ninguém fica indignado. Não quero isso aqui, não concordo. Quer dizer, a torcida do Valência, ela não fica indignada. Omissos. São omissos. Ninguém reage, ninguém fica indignado com aquilo. Você está numa arquibancada, vendo o jogo do seu time, né? Aí tem um cara do teu lado aqui, o problema é que agindo o cara dessa é capaz maneira. de ser expulso do campo. Mas isso pode acontecer. O Isso cara sem que vai dúvida. questionar é capaz de ser expulso. É a mesma coisa de inversão com o Vinícius no campo. Eu Mas acho, é omissão. É lógico. Eu acho que a maioria, eu não sei se são racistas ou não são, não é isso, mas a maioria não ofende. Ela pensa o que ela quiser pedir, a favor, contra, mas ela não ofende. Então, é a maioria. E sabe que isso prejudicou a imagem do clube, a imagem da cidade, já vem prejudicando a imagem do país. Quer dizer, sabe o cara que se esconde no anonimato? Ele sabe que não está... Ninguém vai me pegar, eu faço o que eu quiser aqui. Sabe? E tem lei, eu acabei de falar aqui que isso tem processo. Está lá, lei espanhola, de 6 a 4 anos. E o Valência já passou por isso. Jogador do Valência, e eles demonstraram indignação, e era tudo jogo de cena. Flávio, e tem um ponto na lei que impede, e deixa claro em praças esportivas, que impede o retorno até morrer, eterno, numa praça esportiva. Então, está escrito lá, os caras precisam levar a sério isso. Se vão levar ou não, eu não sei, mas eu só queria concluir, Flávio, dizendo o seguinte, imagine hoje, não sei se isso é a velhinha de Taubaté, que está pensando isso aqui, um jogador importante preto, ele tem 2 ofertas, dos mesmos valores, um para jogar no futebol espanhol e outro para jogar no outro futebol, no outro país europeu. Eu não estou falando para jogar no Afeganistão, não é isso. No outro país europeu. Diante desse cenário todo, isso pode pesar na escolha dele? Claro. Eu não sei. E a Liga diminuiu muito quando saíram Cristiano Ronaldo e Messi. É bom frisar. Aliás, La Liga fez um comunicado. La Liga reitera que não tem poder para punir clubes na Espanha. A Liga diz que as funções esportivas do país cabem à Federação Espanhola. Ela não tem competência sobre os árbitros e suas decisões em campo. A atribuição também é da Federação Espanhola. Jogo de empurro, isso é uma coisa que a gente conhece bem também. Aí, o árbitro da partida, Inácio Iglesias Villanueva, será demitido pela Federação Espanhola. Ele faz parte de um grupo de 6 profissionais que serão dispensados de acordo com a informação da imprensa local. A comissão discutiu e discordou da atuação do Villanueva no Mestalla, depois de mais um caso como esse que aconteceu. Então, o VAR já foi e ele também deverá ser demitido, assim a gente espera. Né? Mas vai encerrar o tema, tá? Mas isso é bastante incoerente, porque ficou bem claro que o presidente da La Liga, ele compactua com o que aconteceu.
Com a arbitragem? Até pelo espírito então, dele. Ele então acrescenta, Fausto. Ele é isso. O tal do Javier Tebas é isso mesmo. É isso aí. Ele é isso aí. Não, mas Então, ele acrescenta que é contra, mas faz o mesmo discurso daquele político que eu falei, que é o seguinte, mas não pode provocar. Ele considerou o Vinícius um provocador. Não, ele atacou a vítima. Mas eu digo Esse que ele é o cara. compactua com o que aconteceu com relação à arbitragem. A arbitragem fez o que eles permitem que faça. Editaram. E ponto final. Não mostraram Bom, o conjunto. O tema vai mudar, mas tudo que eu tem queria saber acontecido. do Vinícius um dia, se tivesse a possibilidade de perguntar pra ele, como é que é o dia a dia dele. Fora dos estádios. Como é que é a vida dele lá em Madrid?